E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer aprender a montar um sistema off-grid utilizando as melhores baterias LiFePO4? Ah, eu não conheço, não sei mexer nesse tipo de bateria, não sei como montar, tenho dúvida disso. Vou te ensinar a montagem aí do zero desse pack de baterias 8S 24V, ligação da BMS, passo a passo, todos os fios, todas as configurações, baixar o aplicativo, configurar a corrente do seu banco, a tensão da célula, a ligação do inversor. É a aula completa. Assista que você vai conseguir, a partir de agora, montar seu banco LiFePO4 da maneira correta, com as melhores células e com a melhor BMS. E com essa configuração você pode aí utilizar para qualquer outra BMS, mudando apenas poucas coisas. Você vai entender como é que funciona um sistema utilizando baterias LiFePO4. Aulazinha completa na bancada. Demoradinha, porque é do zero até o final. Beleza? Vamos lá, o que a gente precisa para montar um banco 8S 24V de LiFePO4? A gente precisa, como disse, de no mínimo 8 células para formar esse pack aí 8S 24V. A capacidade das células vai ser a que você comprar. Essa instalação aqui independe da capacidade. Pode ser de 30 amperes que nem essas e pode ser com 100, 105, 280 amperes. Só vai aumentar o volume aqui do tamanho das baterias. Vou fazer essa montagem 8S 24V com essas células de 30 amperes e depois vou fazer outra montagem para vocês com 8S com as baterias de 100 amperes. Quando a gente compra as baterias, ela vem o kitzinho, e aí essa junção aqui para a gente fazer as pontes entre as células, uns jumpers e a porca e as arruelas. Vou precisar também de uma BMS 8S, no caso aqui essa aqui que eu estou utilizando, que eu vou utilizar na verdade, é uma JK BMS Smart de até 200 amperes. Ela serve tanto em bancos pequenos, porque a gente consegue configurar, quanto para bancos grandes, no máximo 200 amperes. Então, quando a gente compra uma maior, tipo Smart, a gente tem uma gama de utilização maior, porque a gente pode configurar, utilizar ela em bancos pequenos ou em bancos gigantescos. Essa aqui, 6 ou 8S, esse modelo aqui, LiFePO4, lítio comum. E a gente vai separar aqui, o que a gente vai separar nela, que eu vou orientar todo mundo a desconectar o chicote, porque essa ligação primeiro tem que ser feita a ligação física do chicote aqui nessa montagem, para depois a gente conectar na BMS, porque pode danificar a sua BMS. E outra coisa, antes da montagem prévia aqui, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente compra a BMS, vem o chicotinho, veja que os terminais aqui vem só o fio. E a gente vai colocar aqui uma porca, uma arruela em todas essas roscas aqui, e fica ruim para a gente estar apertando o fio. Então, esse fio aqui ele tem que ser bem fixo, ele não pode estar soltando, porque se durante o funcionamento um fio desse soltar, ela vai reconhecer como se uma das células estivesse sem tensão, podendo aí desarmar a sua BMS. Então tem que ser bem seguro. E o que é que eu recomendo? Que faça aí, todo mundo compra esse tipo de terminal, que para cada região aí tem um nome diferente, compatível aí com a rosca da sua LiFePO4. E aí, se você puder, tem gente que crimpa aqui, aperta. Eu vou fazer solda. Eu vou soldar em todos esses terminais aqui do chicote da BMS, um terminal desse, para que não tenha risco, para que fique bem firme e não tenha problema aí na leitura da tensão e possível desarme da BMS. A organização das baterias, como é uma ligação em série, veja, começa com o terminal negativo aqui, eu poderia começar com positivo e vai alternando. Se aqui em cima, de um lado, é positivo, a outra começa com negativo. E aí positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tem baterias que eu já vi que vêm com a marcação do positivo e negativo e vêm com algum erro. E eu recomendo, se você tiver um multímetro, ir conferindo a polaridade para ver se está tudo ok. Porque às vezes por um erro do fabricante você estraga seu banco de baterias. Então dê uma confirmadinha com um voltímetro, com um multímetro sempre, que é um procedimento bem simples e que vai aí dar uma segurança maior para vocês. Só para dar uma checada, botei aqui na escala de 6 volts DC, negativo, positiva. Eu já carreguei todas elas 3.65 e depois ficou um bom tempo descansando. Então é natural que tenha algumas células com a tensão um pouquinho diferente das outras, mas todas estão bem carregadas. 3.56, 3.52, 3.54, 3.52, 3.51, 3.54, 3.54. Quando a gente ligar a BMS, esse processo aí de estabilização da tensão de equalização já vai começar. Vamos agora fazer a solda do chicote aqui nos terminais, e depois que todos os terminais estiverem soldados, a gente
passa aqui a montagem e explicação dessa BMS, desse pack de 8S por 24 volts. Veja, pessoal, nessa etapa aqui eu vou apenas fazer a solda de cada terminalzinho desse no chicote e daqui a pouco a gente volta para a montagem. Não vou mostrar não, peguei um ferrozinho de solda, 60 watts, e vou fazer a solda aqui e já volto com todos os terminais soldados para a gente partir aqui para a montagem do nosso banco 8S 24 volts de LiFePO4. Pronto, pessoal, com o chicote aqui, com todos os terminais já soldados, você vê, soldei aqui, ficou bem preso, aí não tem um risco aí do fio soltar, que você não vai estar mexendo também muito e perder a referência de uma das baterias e desativar a BMS. O que é que a gente vai fazer aqui na próxima etapa? Uma observação, uma BMS 8S, você vai ter 9 terminais, que vai ser um do negativo e mais 8 durante aí até o final do pack de baterias. Então são 9 terminais para um sistema 8S. Se fosse 16S, 17 terminais, que sempre tem um negativo. E vamos fazer primeiro a montagem aqui e depois a gente conecta no chicote e na BMS. Veja que a BMS ela tem uma ordem aqui. Ela começa aqui ó, com o B-, que é justamente esse fiozinho negativo aqui, esse pretinho. E aí vamos na sequência. Aí ele já pula aqui ó, do B-, vai para o B1, B2. E aí a mesma sequência que a gente vai colocar aqui. Ó. Primeiro fio, B-. Vamos aqui ó, no primeiro terminal da bateria. Aí depois o primeiro fio vermelho, que é o B1, vai aqui na primeira junção. E aí, na sequência, vamos fazendo isso e depois a gente vai conferindo. O primeiro terminal, por enquanto, o certo é já colocar aqui a saída negativa, que vem do P- aqui, na verdade do B- da bateria, junto com esse aqui. Eu vou providenciar esse cabo para a gente já deixar prontinho. Vou fazer essa montagem e depois vou fazer a ligação dessa saída aqui, dessa entrada, na verdade. É a entrada do banco de bateria na BMS, B-, e o P- vai para o inversor, para o controlador. É para a gente colocar junto, tanto esse terminalzinho aqui do chicote, o B- do chicote, quanto o B- da bateria, aqui no primeiro terminal negativo da sequência. Lembrando aí que está variando a polaridade de cada bateria. Olha, o negativo dessa bateria, positivo da segunda, negativo da terceira, positivo da quarta, negativo da quinta, positivo da sexta, negativo da sétima, positivo na entrada. Ao final vai ter a saída negativa e a saída positiva desse pack. Vamos agora pegar aí um cabo para fazer a ligação aqui desse terminal negativo da bateria ao B- e continuar a montagem. Como é só um vídeo teste, eu vou botar um cabinho aqui não tão grosso, porque ela tem que ser um bom cabo aí. Pelo menos aí você trabalhar, dependendo da corrente que for trabalhar, eu vou trabalhar aqui com 25 milímetros, mas por enquanto eu vou utilizar esse cabo aqui. Então vou fazer a ligação aqui ó, do B-, vou colocar aqui esse cabo no B- da BMS. Algumas já vem com esse cabinho pronto. Essa nem veio o parafuso, nem essa porca. Eu que consegui aqui só veio a entrada. E aí a gente vai apertar bem aqui. E dependendo da corrente, ela tem espaço aqui. Dependendo da corrente que você for utilizar e da grossura e espessura do cabo, tem espaço para botar 2 cabos em paralela, para aumentar aí a corrente. Depois a gente dá um aperto final aqui, só para saber onde é que vai essa ligação. Vamos lá, primeiro aqui ó, negativo da BMS com o primeiro negativo do chicote. Vamos colocar uma arruela e uma porquinha de aperto. E aí dessa vez eu comprei a chavezinha específica para evitar algum curto. Comprei uma chavezinha canhão. Não vou dar um aperto muito agora, só para ir segurando. Depois eu dou o torque correto. E aí a gente já vai fazer aqui a primeira interligação entre baterias. A chapinha. E aí o que é que eu vou fazer? Já vou pegar o primeiro terminalzinho aqui desse chicote, depois do negativo, o primeiro positivo aqui. E já vamos para a primeira junção. Vou sempre tentar botar aqui a primeira junção, uma arruela e vou ver se eu consigo botar assim, ó, para inclinadinho para não ficar, não, essa bateria dá. Vamos colocar aqui, depois a gente organiza. Primeira junção aqui, o primeiro fio na primeira junção. Esse aqui negativo não vai nada, só o aperto, lembrar de botar todas as arruelazinhas e as porcas. Depois a gente vai dando o torque. Primeiro com a mão, depois dá um torquezinho com a chave, depois vem reapertando. Vamos lá. Terceiro fio, sendo que o segundo positivo, o B2. Vai.
B2 aqui vai na segunda junção. Fiz a junção, botei aqui o B2, porquinha, arruela e porca. Aperto com a mão. Cada junção que você vai botando, o banco vai se firmando. Vamos lá. Aqui apenas uma arruela e uma porca. Vamos agora para dar um apertozinho. Terceira junção. Na terceira junção, vamos lá. O terceiro vermelhinho, o terceiro positivo. Na terceira junção, B3. Aqui, mais uma arruelinha por cima. Mais uma porquinha. Dá o arroxo com a mão. Depois um pouquinho com a chave. Depois a gente vem conferindo o torque. Veja que eu estou botando os terminais para dentro para organizar. Vamos lá, vamos fazer agora essa quarta junção aqui. Quarta junção. Vamos procurar o quarto B positivo, ó, o quarto vermelhinho. Quarto vermelhinho aqui na quarta junção. Vamos botar para dentro que fica arrumadinho. Cadê as arruelas? Uma arruela e uma porquinha. Note que o chicote está desconectado da BMS. Aqui, ó. Apertou, chicotezinho desconectado. Na BMS só tem aqui o B- no terminal negativo do banco de baterias. E a gente fazendo a ligação do chicote. Vamos apertar. Vamos puxar mais um pouquinho para cá, para ter acesso aqui às porquinhas e os terminais. Porquinha. Na veta da arruela. Porquinha, vamos apertar aqui. Apertou com a mão. Torquezinho com a chave. Vamos para a quinta junção. Quinta junção, vamos procurar o quinto fiozinho positivo aqui, ó, do chicote, o B5. Depois a gente vai dar uma organizada nesses fios, pessoal. Talvez eu tenha até passado aqui. Deixa eu olhar. Não, tá tudo certinho. Só para organizar o quinto positivo. Vamos aqui para a quinta junção. Terminalzinho, quinta junção, arruela, porquinha. Tem que ser o passo a passo, né, pra gente não se perder. Aqui o amigo leigo, não fique com dúvida. Próxima junção, vamos apertar primeiro aqui, ó. Então, arruelinha, uma porquinha. Lembre que eu tô botando sempre aqui, ó, na junção, numa junção você tem um terminal positivo e negativo. Eu sempre escolho botar no do positivo, o fiozinho vermelho, só para organização. Mas se você quisesse botar no negativo, não ia mudar nada não. Mas para ficar organizadozinho, eu estou colocando os fios no terminal positivo da junção. Não altera nada eletricamente, só para organização. Vamos para sexta junção. Vamos procurar aí o sexto terminal positivo do chicote. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto. Vamos botar aqui, ó, terminalzinho. Arruela. Porquinha. Aí o banco já vai ficando mais firme de mexer, porque quando a bateria tá tudo solta, fica balançando muito. Mas aqui, segura o terminal. Vamos apertar essa junção aqui. Sempre nessa ordem. Aperta com a mão para ela enroscar macia. E ver que a rosca está certinha. Depois dá um apertozinho. Depois, por último, dá o torque final. Vamos botar aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima junção. Vamos procurar aí o terminal número 7 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 positivo aqui. Vamos lá. Terminal. Forquinha. Vamos botar para dentro, né, pessoal? Cuidado aqui na hora do giro. Para não fechar um curto. Deixa eu pegar a porquinha aqui.
Porquinha. Nessa também vai. Nessa também vai. Vamos lá. Dei um aperto aqui. Dei um aperto aqui. E aí, 7 junções. Aí nós temos aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem a oitava. E tem a de ativação, de alimentação. Essas duas aqui vão junto, tanto com o terminal positivo da saída da bateria, que já vai direto para o inversor, para o controlador de carga. As duas são juntas. Tanto a B8 e a última aqui de saída, vai tudo aqui, essas duas vão tudo aqui no último terminalzinho, porque é o cabo que alimenta e faz a BMS funcionar também, viu? Pronto, já pegamos aqui o cabo de saída aqui do positivo. Então nós vamos com a B8, a saída B8, e com o B+, que é o último terminal. Vejam, negativo, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, que é aqui na saída, mais junto com o B+, que é o de ativação, de alimentação da BMS. Então esses dois últimos terminais vão junto com o cabo de saída positivo. E aí tenha muito cuidado, porque o sistema aqui já tem um cabo negativo aqui. E a gente vai botar aqui ó, o positivo junto com os dois terminais de alimentação e ativação. Vai o B8 e o B+, e junto com a saída. Uma porca. Vou pegar uma porquinha que eu derrubei aqui. Pronto. Vamos lá. Uma arruela. E a porquinha de Pretioneres. Vamos tentar, como tá apertando aqui para não descer mais. Por isso que é bom rosquear com a mão, para a gente ver que tá macio, que não tá forçando para não estragar a rosca. E só depois dar o aperto com a chave. Pronto, com a montagem física aqui a gente vai dar uma revisada, aí começa a dar uns torquezinho aqui, ó. Não é para tirar sangue não, para não estragar, viu pessoal? Só o suficiente para prender. Senão você corre o risco de danificar as células. Ó, esqueci aqui uma porquinha. Com ela aqui. Por isso que não estava tão firme. E a porca, é a arruela e porquinho. Tá vendo como é bom revisar? Que como não vai terminar, às vezes a gente passa direto. Aí. Dei um pequeno aperto aqui e já vamos fazer um pequeno teste aqui com o uso do multímetro, como eu sempre faço aqui. Ó. Tem na escala DC 60 volts, eu vim aqui no terminal negativo do PEC e no terminal positivo eu vou ter 28,28 volts. Essa corrente vai entrar aqui no B- da BMS e é para sair aqui no P-. Só que se eu for medir agora, provavelmente ó, não tem tensão, aqui é só a carga dos capacitores. Se eu puxar a carga aqui, não vai. Tem aí 20 volts, mas é porque está carregado. Vou pegar uma lâmpada só para vocês verem que eu vou colocar uma carga e não vai. Vejam, eu conectei uma lâmpada séria aqui, que são duas de 12 volts, como é 24 volts. E botei no P-, uma, e vou tocar a outra aqui no terminal positivo da BMS. Ela não vai sair nada. Se eu tocar um no positivo aqui e um no negativo, tem tensão para alimentar essas duas lâmpadas de 12 volts em série. Mas se eu colocar uma terminalzinha aqui na saída positiva e tentar buscar aqui no P-, como a BMS está desativada, não vai ter. Aqui na entrada B- tem, mas na saída não. Quando é que vai ativar? Quando eu plugar o chicote e der o start nela. E aí a gente vai falar já já sobre essa configuração aqui da BMS. A montagem física foi dessa forma, pessoal. Como na sequência aqui. Terminalzinho B- da BMS, começando aqui o chicote, B- no primeiro terminal negativo do PEC. Depois veio o fiozinho 1 vermelho, aqui é B1. O 2 na segunda junção, 2. O 3 do vermelhinho aqui na terceira junção. O quarto, quarta junção. O quinto, quinta junção. O sexto, sexta junção. O sétimo, sétima junção. O B8 aqui na saída do negativo e o B+, que é o de ativação, junto aqui com a saída. Vai o B+, o B8 e o terminal negativo aí que vai para a alimentação do circuito. Só depois disso aqui é que a gente liga o chicote. Mas antes de ligar o chicote, a gente pode verificar se as tensões estão chegando aqui e se está tudo certinho no nível de escalonamento. Como é que a gente faz? A gente pode pegar aí o multímetro, por isso que é muito importante. Agora eu vou tentar sentar aqui para ir mostrando que vai subindo essa tensão
praticamente 3.2 volts em cada terminal, do negativo para cada terminal desse, para poder estar tudo ok, porque às vezes o chicote pode vir com dano e se uma das tensões não chegar aqui, não vai ativar a BMS. Prendi aqui o chicote só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil manusear. E aí, ó, escala DC, botei aqui em 60 volts, mas poderia ser 30, ou uma tensão que caiba. E aí eu vou vir, ó, botei o multímetro aqui, o negativo no B-, e aí eu vou graduando aqui para ver, ó. 3,5, próximo, 7.07, o terceiro, de 3 em 3, ó, 10, o outro, 14, porque tem as frações, aí pode pular, ó, de 14 para 17, de 17 para 21, de 21 para 24, de 24 para 28. Esse aqui vai dar a mesma porque eles estão jampeados, ó, certinho. Está chegando todas as tensões aqui no chicote. E aí sim, a gente vai fazer aqui a conexão na BMS. Tem a opção dessa BMS aqui, essa é a JK Smart 8S 200 amperes. Ela veio com alguns acessórios. Quando eu comprei ela eu errei. Eu não comprei com LCD, nem com botão de ativação. Depois é que eu tive que comprar separado, errei. Recomendo que todo mundo, quando comprar, já compre com os acessórios. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns acessórios que vem nela. Aqui vem nela, independentemente da escolha, é esse aqui, sensor de temperatura. Vem com duas cabecinhas aqui, dois sensores, um positivo e um negativo. No Brasil, vai fazer diferença pra gente o negativo não, porque a nossa temperatura nunca vai ficar abaixo de zero com baixas temperaturas que prejudiquem. Mas em alguns países, a temperatura abaixo de zero prejudica, então tem que ter o duplo sensor. E aí cada portinha dessa aqui é para uma conexão. Tem a conexão aí do sensor e depois eu comprei o display LCD, que é o maior acessório, porque se eu não fosse utilizar com o display, na hora que eu conectasse aqui, ela não ia dar atenção aqui na saída automaticamente, eu ia ter que fazer um processo de start. E tem alguns procedimentos aí de start para poder essa tensão sair, para ela ligar, ela apitar e ligar, que é aplicando uma tensão maior do que o banco, 5 volts, depois a gente fala sobre isso, ou usando aí um próprio multímetro aqui, botando na escala de diodo e aplicando uma tensão entre os seus terminais. Também a gente fala depois sobre isso. Já com o LCD e o botão, é para ser mais fácil para a gente ativar ela usando o próprio LCD, que tem um botãozinho aqui, ó, de start. Então recomendo. Vamos ligar o chicote e vamos ver se ela está funcionando. Também não testei ela, vai ser a primeira vez aqui. Vamos ver se ela está ok. Veja que a gente plugou aqui, não mudou nada. Ela não ativou, veja. Vamos testar aqui. Positivo, tem 28 volts aqui. Tem alguma tensão aqui, é pela carga dos capacitores, mas já zerou. E agora vamos plugar o LCD. Vamos ver aqui qual é a porta que se encaixa certinho do LCD. E vamos tentar ativar ela. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. O LCD, o cabo vem bastante grande. Esse eu comprei depois por fora. Veja, aqui é o LCD, o botãozinho de start, que facilita muito a vida desse tipo de instalação. E aí vai mostrar tudo, a corrente, a tensão do banco. Veja. O chicote dele vem em duas partes. Ele já vem com esse adaptador aqui, que poderia ser uma conexão diferente. Ele vem com o adaptador para essa BMS. E o terminal dela aqui, apesar de ter muitas conexões, só entra em um determinado local. Nesse aqui é maior, não entra, só entra nesse aqui, que é a segunda porta depois do chicote, primeira e segunda. Não entra na do GPS, não entra nesse outro, não entra nesse aqui. Não entra onde não for a conexão dele. É a segunda aqui, ó, e só entra de um lado. Então vamos aqui, ó, a gente conectou, também não mudou nada. Conectou, vocês vão ver aqui que, vamos lá, tensão aqui entre a saída. É uma rápida tensão de carga de capacitor, mas não tem nada. Aqui na entrada B+, ou B-, tem. Na saída P-, nada. O ideal é comprar esse LCD, que além de monitorar, veja, vamos segurar aqui um pouquinho, já ligou. Você não precisa negócio de ativar fonte, nada, ele já vai ligar aí sua BMS com o próprio LCD. Eu apertei, você tem a opção de desligar aqui o LCD. Eu tinha desligado, então ele liga, um toquinho, ele liga e desliga, para você manter o sistema apagado. E segurando, você ativa a BMS. Tá mostrando aqui, ó, para vocês, tensão do banco, 28.1 volts e 53% aí da carga. Ele está identificando que esse pack está. Depois lá apagou, dá um toquinho. E aí vamos ver, tá ativada, tá piscando aqui. Não sei se dá para vocês verem, eu vou tentar apagar a luz aqui. Olha, dá para ver aqui que ela tá piscando a luzinha. Mas sobre a ativação, pessoal, como eu tinha falado, esse acessório aqui a gente comprou depois, que foi o LCD. Que a gente pode fazer ativação com ele ou através de outros meios. Vou tirar aqui esse aqui que foi acessório, para mostrar outro para vocês. E aqui foi o primeiro acessório que eu comprei. Primeiro, comprei ela limpa, como eu disse, sem nada. Porque foi que ela veio só com chicote de ligação aí nas baterias e os sensores de temperatura, somente.
Cometi esse erro. Então, quem tem essa BMS assim, precisa utilizar alguns meios para fazer a ativação. E quem compra correto, compraria o LCD, que já vem com o próprio LCD monitor, que já é botão de start. E também, não quero gastar o dinheiro, nem quero monitorar nada, teria esse outro acessório que já resolve, é o botão de start, que vai aqui na mesma porta que vai o LCD. Só entra na segunda porta, veja, simplesmente plugou aqui, você aperta o botão, ó, ela já acendeu a luzinha aqui, ó, deixa eu apagar aqui, e já deu o start. Dá para ver que está acesa o botãozinho vermelho. Pronto. Quando dá o start, começa a piscar esse LEDzinho aqui vermelho, está piscando. E aí a pergunta, como eu tinha dito, deu start. Se fosse uma BMS comum, não smart, na hora que você plugou o chicote aqui, você já ia ter corrente aqui na saída P-. Nessa smart não. Você ligou o chicote, continuou sem corrente aqui. Você deu start nela, ela está funcionando, a luz, o LED está piscando, ela começou a emitir o sinal do Bluetooth, para você baixar o aplicativo e se conectar nela, porém, continua sem liberar corrente aqui no P-. Vamos só aqui reconferir, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos medir aqui, ó. Tensão aqui 60 volts, corrente contínua no terminal positivo. No B- aqui ó, tem 28,48 volts. Aqui no negativo, ó, só carga de capacitor, vai descarregando. Apesar de estar chicote conectado, funcionando, deu start, ela só vai liberar essa corrente aqui no terminal quando o quê? Quando a gente baixar o aplicativo e fizer algumas configurações. Tem lá ativar a carga e recarga, ela já vai liberar essa corrente aqui. E também setar alguns parâmetros. Então são 3 etapas. Chicote, depois start, depois entrou no aplicativo e liberou, é que a corrente vai sair por aqui. Pronto, comprei a BMS, nem comprei o botãozinho, nem comprei o acessório do visor LCD que também já veio com o botão. Vamos desligar ela aqui, segurar aqui alguns segundos até ela desligar. Pronto, desligou, vamos arrancar aqui, ó. Ela está desligada, nem tem o botão e nem tem o LCD com o botão para fazer o start. Tem uma dica aqui super fácil, que é essa aqui, a gente pega um multímetro aí, que tem essa escala aqui ó, de diodo e que é a escala de bip. Alguns é separado, alguns têm a escala de bip e a escala de diodo separado. Por que essa escala? Se você pegar um outro multímetro, só para ensinar vocês por quê, que aqui a gente ensina também o porquê, quando você bota na escala de diodo, você tem uma diferença de potencial, você tem uma tensão aqui. Ó. Veja, vou medir com esse aqui analógico na escala de 10 volts a tensão desse vermelho aqui, que é o que a gente vai utilizar para dar o start nessa BMS utilizando o multímetro. Se eu pegar esse aqui, que é os terminais desse multímetro aqui, o NT, e eu pegar esse outro multímetro analógico e colocar aqui as pontas juntas, o analógico ele vai informar que temos aqui 10 volts. Ó. 10 volts na saída desse UNT vermelhinho aqui. E com esses 10 volts que tem aqui de diferença de potencial, corrente baixíssima, mas tem 10 volts de diferença de potencial, se eu colocar aqui o terminal negativo, eu acho que é isso aqui, no P- e o positivo no B+, se não for o inverso, ele vai dar um toque aqui, ela vai ativar. Olha, tá vendo? Terminal negativo no P-, terminal positivo do multímetro no B-. Deu um toquinho, ele ativou a BMS. A BMS, você ativou sua JK utilizando um multímetro na escala de diodo. Você fez isso, pronto, já ativou. E teria outra forma de ativação que seria utilizando uma fonte. Uma fonte com a tensão 5 volts a mais do que a tensão do banco. A tensão do banco não é 28 volts? Então a gente precisaria de uma fonte com 5 a mais, com 33 volts, para fazer um breve toquezinho aí. Botava o terminal negativo da fonte no P- e o positivo, um breve toque aqui na saída positiva, e ela iria ativar com 5 volts a mais. É a forma mais chatinha, mas também ativaria a sua BMS com essa utilização da fonte. Para mim o mais fácil é o botão, ou LCD com botão, ou aplicando aí uma tensãozinha na escala diodo ou leitura aqui de bip do multímetro, aplicando entre o terminal P- e B-. E por último, a fonte. São meios de ativar a BMS. Agora vamos conectar. Já que ela está piscando aqui, ela está mandando sinal de Bluetooth, a gente vai aplicar a câmera no QR Code, baixar o aplicativo, entrar nela e liberar a corrente aqui nos terminais. Vamos lá. Vejam, pessoal, peguei um celular aqui, instalei um leitor de QR Code, porque tem celular que a câmera lê o QR Code automático. Tem uns que você precisa de um leitor de QR Code. Instalei o leitor de QR Code na Play Store, botou o leitor de QR Code. Primeiro que vier, você instala. E aí,
mirou aqui no código QR Code, clica nesse endereçozinho aqui, ó, aí ele vai para o site do fabricante da BMS. Aí você vem aqui, ó, clique Download App, é o primeirozinho aqui. Pronto. Depois aqui, ó, já aparece o íconezinho do aplicativo, aí, JKBMS, Google Play. Ó. E aí eu clico aqui e já vou instalar. Instalei, rapaz. Deixa eu instalar aqui rapidinho. Pronto, instalado, aí, abri. Quando abrir aqui o aplicativo, aqui ele vai ativar, pedir para ativar seu Bluetooth. Vou permitir, ligar o Bluetooth durante o app. E aqui, ó, já achei a JK. Pronto, vamos aqui, ó, já achamos aqui a JK, cliquei em cima dela e apitou e já pediu o código. O código para entrar é 1234 e pareou. Automaticamente a gente já entrou na BMS. Veja aqui a tensão, aqui as células, a célula 2, um pouquinho a tensão mais baixa, 3, veja que é tudo bem próximo. Aí na quarta casa decimal é que ela fica variando aí, mas 28,29 volts. A tensão aqui de cada célula, são 8 células, alguns outros dados, e aí a gente vai precisar entrar no menu de configurações, esse aqui, ó, Setting e Control. Vamos clicar aqui no Control e vamos precisar entrar nesse menu que é bloqueado. Vamos abrir aqui, ó, e a senha para esse menu de configuração que é bloqueado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verifica, aí ele liberou esse menu aqui. Quando a gente, veja que carga e descarga está desativado. Quando eu ativar aqui carga e descarga, a corrente vai fluir do B- para o P-. E aí eu vou conseguir ligar aquela lâmpada entre os terminais aqui, mais e P-. Vamos só fazer o teste aqui, ó, sem ativar. Vou pegar a lâmpada aqui no terminal positivo e vou clicar aqui, ó, no P-. Não tem corrente. No B- tem, porque tá ligado aí, ó, direto na bateria. Quando eu ativar aqui, ó, vou deixar até ligado. Ó. Quando eu ativar aqui descarga, ela vai permitir o fluxo sair do banco e ir em direção ao P-, que é o inversor, o controlador de carga. Veja. Olha, já foi. Tudo pelo aplicativo. Carga. Aí ele vai permitir que venha a corrente no sentido inverso. Venha pelo controlador que vem por aqui e vai entrar. Vou ativar aqui a descarga. Ativou, tem corrente fluindo. Já está funcional sua BMS, seu sistema LiFePO4 24 volts. Vamos lá, pessoal, entramos aí no aplicativo. Agora vamos clicar aqui na nossa JKBMS, lembrando Bluetooth ativado. Clicou no aplicativo, ele abriu, vem para essa tela, clicou aqui em cima do aplicativo. A BMS apita e a gente já está mostrando aqui os parâmetros. Nesse momento, o banco com 27,58 volts e está recebendo aí uma corrente de 14,4 amperes. Lembrando que esse aplicativo permite que depois você faça uma calibração dessa corrente se necessário. Vamos lá, para a configuração aqui. Só para a gente ver a tela principal, temos aqui alguns parâmetros. Potência da bateria no momento entrando aí 27,7 volts, 14,4 amperes, 400 watts de recarga. A capacidade do banco aqui nós temos 40 amperes hora, capacidade restante 30, porém a gente vai fazer as configurações básicas aqui nesse aplicativo. Depois a gente entra com as configurações avançadas. Vamos aqui em Settings e vamos liberar aqui, vamos clicar aqui no cadeadinho e ele vai pedir uma senha para entrar nas configurações. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí liberou, a gente vai poder aqui alterar alguns parâmetros. A capacidade do banco é 30 amperes, vamos colocar aqui, 40, estava 40, agora vamos para os 30, que é nosso banco. Esse banco que a gente montou aqui para testar para vocês. Demos o OK. Vamos aqui, aí tem a tensão do banco, a corrente, que ele está mostrando ali que está carregando. Temos aqui alguns parâmetros que a gente não vai mexer em todos agora, só vou mostrar aqui os principais para vocês. Um dos que a gente vai alterar que vem de fábrica é esse aqui, Start Balance Voltage. É a voltagem que vai começar o balanceamento entre as células. De fábrica vem 3 volts, a gente vai já colocar que vamos começar a balancear com 3.2, que com 3 é muito baixo. Senão, a gente não consegue aí esse balanceamento durante uma tensão mais elevada do banco, só quando estiver bem baixo. Então a gente já bota aqui em 3.2 por célula.
corrente máxima aqui, a nossa JK, ela tem uma corrente de balanceamento de 2 amperes entre células, a gente vai deixar no máximo. Tem BMS aí que começam com meio amperes, algumas chegam a no máximo 1, a nossa chega em 2 amperes instantâneo aí por hora, então a gente vai utilizar o máximo. Aqui também vocês estão vendo as tensões, que aí vai ter de corte, a tensão máxima, mínima de recarga. Quando vai desligar, a gente vai deixar por enquanto no padrão de fábrica, só alterando essa tensão aqui, a máxima, que a gente vai botar em 3,65 volts, que é a tensão máxima por célula, estava em 3,6, até por uma questão de segurança eles deixaram. E vamos aqui alterar apenas o parâmetro de corrente de carga e descarga. Nosso banco é de 30 amperes, então a corrente de descarga contínua aí, na verdade, para carga é de meio C, vamos botar aqui 15 amperes hora. E a descarga, que aqui ele veio padrão 200, que é a capacidade máxima da BMS. Nosso banquinho é um banquinho pequeno de 30 amperes, esse do vídeo, então a gente vai botar um C, 30 amperes. Opa, foi 330, ele não permite que passe do parâmetro da JK. No máximo 30 amperes hora. E aqui alguns outros parâmetros que a gente vai mexer só na parte avançada da configuração. Vamos deixar agora essas configurações aqui, que são as que a gente vai precisar para fazer essa BMS funcionar. Configurações básicas, capacidade do banco, corrente de carga, corrente de descarga, uma tensão mínima para começar o balanceamento entre células, tensão máxima aí, para que se uma célula atingir uma tensão maior do que 3,65 volts, vai desligar a recarga para proteger as células, e outras configurações como outras tensões, temperatura e outros níveis aí, a gente entra numa configuração mais avançada. Foi dando ok aqui, podemos já voltar ao status e aqui já conferir alguns parâmetros. Veja, bateria capacidade agora 30 amperes, capacidade restante está quase 100% cheia, 29,7 amperes, quase cheia aí. E é isso aí, pessoal. Com essas configurações aqui a gente já consegue funcionar nossa BMS tranquilamente, tudo certinho, já ativado. Bem fácil mexer nessas configurações aqui e com calma a gente passa todos os itens para vocês. Agora é só sair do aplicativo aqui.